Chegamos ao final da primeira temporada deste documentário. Assim como eu sei que você também está formando juízos sobre os fatos e acontecimentos relacionados à caminhada do escritor Ariano Suassuna. Heródoto de Helicarnasso, o grego que viveu entre 485 e 425 a.C., foi por muitos e ainda hoje é apelidado de o pai da história. Em seu tempo, na Grécia Antiga, acreditava-se que a história era a narração dos acontecimentos passados referentes a um lugar ou pessoas. Havia duas dimensões para compreender a história nos tempos passados. A primeira, que ela se tratava de uma realidade que ficou no passado. E a segunda, que representava o próprio conhecimento a partir do relato de pessoas confiáveis. Modernamente, a história assumiu um outro papel, o papel da busca, da pesquisa e da investigação. Porque são os testemunhos, como objetos, documentos, prédios e edifícios, que contam com fidelidade, assim como também as narrativas de pessoas confiáveis que descrevem fatos, lugares e acontecimentos passados que devem ser tidos por dignos de crédito. Foi esse o empreendimento que eu realizei. Viajei para a Paraíba e no sertão da Paraíba fui buscar depoimentos, fui buscar pesquisas bibliográficas, entrevistas e narrativas que pudessem descrever com fidelidade a passagem de Ariano Suassuna. Foi assim que desembarcamos na cidade de Riacho dos Cavalos e Catolé do Rocha para colher parte da genealogia da família Suassuna. Depois seguimos para a cidade de João Pessoa, onde fomos testemunhar o nascimento de Ariano Suassuna e sua breve passagem de 1 ano e meio dentro do Palácio da Redenção. De lá, fomos para a cidade de Sousa, constatar o exílio da família, porque depois do assassinato do pai de Ariano Suassuna no Rio de Janeiro, os Suassunas com Dona Rita Vilar e os seus filhos foram praticamente exilados na fazenda Acauã, onde estivemos e realizamos filmagens. De lá voltamos para Taperoá, a cidade onde Ariano Suassuna cursou as primeiras séries, onde teve contato com o teatro de mamulengo, com rodas de improvisação de viola. Foi em Taperoá que Ariano foi tatuado na pele e na alma, com uma influência que ele levaria para a sua vida e para os seus personagens, que foi a improvisação. De Taperoá, seguimos para Campina Grande na busca de fazer filmagens no aeroporto de Campina Grande, que leva o nome do pai de Ariano Suassuna e que acredito sinceramente é uma das expressões pelas quais a Paraíba tenta se redimir. Por fim, desembarcamos em João Pessoa outra vez para visitar prédios, teatros e nas ruas poder captar a impressão popular, o imaginário popular sobre Ariano Suassuna depositado nos monumentos que nós vamos mostrar para você agora. Tenho certeza que a Paraíba, aos poucos, vai reconhecendo quão nobre era o filho que amargurado saiu do Estado pela morte, pelo assassinato de seu pai e pelas confusões políticas que marcaram seu tempo e sua vida. Você quer me seguir? Vamos juntos. Gente, olha, eu cheguei aqui 2 horas e pouquinho na cidade de Juazeirinho, na Paraíba. Daqui consegui um transporte, o Dom Táxi, que vai me levar para Taperoá. Dom, me conta aí a história sobre Taperoá, que o povo pensa o quê? Que o Ariano Suassuna é natural de Taperoá, o que todo mundo pensa aqui, né? Na Nossa região aqui. Que interessante. Nossa região aqui do sertão. Estamos viajando entre as cidades de Juazeirinho e Taperoá. Já passamos por outra cidade chamada Assunção e agora devemos estar uns 15 quilômetros da cidade de Taperoá, onde o escritor Ariano Suassuna
morou por um tempo, depois que saiu da fazenda Acauã, na cidade de Souza, Paraíba, e antes de ir embora em definitivo para viver o resto de sua vida no estado de Pernambuco. Nós estamos chegando na cidade de Itaperuá, gente. Tá aí a entrada. Aqui viveu a família de Ariano Suassuna, e o pai dele, João Suassuna, foi eleito presidente da Paraíba, que é o cargo equivalente a governador nos dias de hoje, entre 1924 e 1928. Em 1930, João Suassuna é eleito deputado federal e vai para o Rio de Janeiro. Lá ele é assassinado. Ariano Suassuna sai da fazenda de Acauã com a família, junto com sua mãe, Dona Rita Vilar, seus irmãos, vem morar aqui em Itaperuá. Aqui ele tem o primeiro contato com as letras, faz uma parte do seu primário aqui, hoje em dia chamado ensino fundamental. Aqui ele assiste às primeiras peças de teatro, não é? De mamulengo, especialmente a palavra mamulengo vem de fantoches, porque eles são muito molinhos da mão, quer dizer, você usa a mão para ficar mexendo com eles, daí mamulengo. E ele foi se encantando com o teatro, por isso que virou um excelente dramaturgo e um excelente escritor. Gente, são 15 horas e alguns trocados de minutos e segundos. Eu acabo de chegar na cidade de Itaperuá e busquei uma pensãozinha aqui na cidade, pensão de posto, para me hospedar. Não tem ninguém, mas gentilmente o pessoal ligou e chamou o cara. Tá aí a cidade. Agora é fazer as filmagens e encontrar a escola municipal na qual Ariano Suassuna estudou. O quarto da pousadinha do posto de gasolina aqui na cidade de Itaperuá. Claro que é tudo simplesinho, rudimentar. É um ventilador no meio do calor do sertão. O banheirinho, cama. Quartel-general para sair para as pesquisas amanhã. Bom, são 15 horas e 43 minutos, domingo. Óbvio que em toda a cidade do interior a vida fica bucólica, passa lentamente. Vou descer aí para ver se acha em algum lugar ainda um almoço. Ainda não almocei. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí para comer um chape-chape. O visual é bem poluído, mas eis aí mais um pôr de sol no sertão da Paraíba. Dessa vez na cidade de Itaperuá, onde Ariano Suassuna e a família viveram de 1933 a 1937. Eu estou na cidade de Itaperuá. Cheguei, desembarquei na Paraíba, em João Pessoa, fui ao Palácio da Redenção para gravar cenas. Depois desci para a cidade de Riacho dos Cavalos, a 440 quilômetros a oeste de João Pessoa. Em Riacho dos Cavalos fizemos alguns takes, depois voltamos para Catolé do Rocha. De Catolé do Rocha viemos para Souza, de Souza estamos em Itaperuá, porque tudo isso tem ligação com Ariano Suassuna. Aqui a família chegou em 1933 e ficou 4 anos até 1937. Ariano viveu uma parte da sua infância. A família dele, que morava em Acauã, no município de Souza, se muda para aqui, para Itaperuá. E é aqui que Ariano vai fazer as primeiras séries do seu primário. É aqui que ele vai ter contato com as letras, aprender a ler, aprender a escrever. Eu diria que Itaperuá marcou o aspecto formal da jornada de Ariano Suassuna, porque a alma dele já estava dilacerada pela perda do pai, pela forma como os acontecimentos políticos vinham machucando a sua alma. Mas foi aqui que ele aprendeu a expressar esses sentimentos através da escrita e da leitura. Aqui também em Itaperuá. Entre 1933 e 1937, nesses 4 anos, ele vai ter contato com o teatro, o show dos mamulengos, a palavra mão molenga, mão mole, que mexe os fantochezinhos e dão vida a ele. Pode observar que na obra de Ariano Suassuna tem muito essa improvisação do teatro de mamulengos. Mas não só isso, ele também se sensibilizou com a música. O pai dele era violeiro. Para quem não conhece, o pai de João Suassuna, o pai de Ariano, tocava violão e compunha, e gostava muito de cantar. Então a música, a poesia, etc., ficaram... talvez tenham sido passados para o Ariano e ele desenvolveu mais isso. Fato é que aqui ele vai se iniciar nas letras, ouvindo também desafios de viola. Você sabe que os violeiros têm o hábito de improvisar. Então essa improvisação do teatro da mão mole, da mão molenga, teatro dos mamulengos, dos fantoches, mais esses desafios de viola, baseados na improvisação,
vão marcar a obra de Ariano Suassuna para sempre. E aqui em Itaperoá, que se ambienta o livro dele, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Por isso, em 2007, nessa cidade aqui, ó, foi montada uma rua cenográfica para que Quadrante, o personagem principal do Romance da Pedra do Reino, pudesse contar suas histórias. O cara que tinha 2 olhos atrás e 2 olhos na frente, um homem que quase tudo vê, porque faltava os olhos do lado. Mas vamos lá, vamos terminar aqui com o take na praça da Igreja Matriz. Em Itaperoá, Ariano Suassuna vive a sua primeira infância. Em 2007 foi gravada aqui com adaptação para a televisão, uma minissérie baseada no romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. A influência dessa obra de Suassuna ficou na cidade, veja, Recanto do Reino. Como eu disse, a adaptação do Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de Ariano Suassuna, aqui na cidade de Itaperoá, 250 quilômetros de João Pessoa, deixou algumas pequenas marcas. Ó, nos quiosques você encontra Reino no copo e outros que eu já mostrei. Por fim, eis aqui a cidade de Itaperoá, uma das ruas principais, e nós estamos indo em busca dessa cidade cenográfica, onde eu vou relatar um pouco mais da vida de Ariano aqui, entre 1933 e 1937, onde eles viveram aqui, depois da morte do pai dele. Bem, aqui na cidade de Itaperoá, depois que a família dele sai de Acauã, da fazenda Acauã, eles vêm viver aqui, nessa cidade, entre 1933 e 1937. E em 1999, num município chamado Cabaceiras, foi feita a primeira adaptação da obra dele, Alto da Compadecida. Quem não conhece a história de João Grilo e Chicó, que divertiu o Brasil e o mundo. Em 2007, Cabaceiras é uma cidade que fica próxima daqui de Itaperoá. Ela fica a 180 quilômetros de João Pessoa. E em 2007, foi construído aqui, ó, esse cenário. Foram vários prédios, monumentos aqui na cidade de Itaperoá, para que fosse gravada a minissérie baseada em outra obra de Ariano Suassuna, que é O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. A minissérie se chamou Pedra do Reino. Esse prédio aqui, ó, que você tá vendo comigo, tá vendo esse prédio aqui, ó? Foi só o que sobrou, cá entre nós. Isso aqui poderia ter se transformado num parque temático, porque é assim que as coisas acontecem nos Estados Unidos, na França, na Bélgica, na Holanda, na Hungria, na Alemanha, no diaba 4 pelo mundo. Eu perguntando alguns depoimentos na cidade, algumas pessoas, por que só sobrou esse prédio e nada mais, meu amigo? Eles disseram, olha, questões políticas. Uma corrente que entra quer prejudicar a outra, e aí a intenção é destruir, não é construir o que o outro fez no mandato dele, mas esse é o retrato do Brasil. Eis aqui o que sobrou. Vamos dar um 360. Acompanhe meu cinegrafista, por favor, venha comigo. Rapidamente pra gente dar uma geral aqui, ó. Olha, gente, aqui nós tínhamos vários prédios. Aqui foi feita a primeira dança do elenco da Pedra do Reino, com o Quadrante, o velho que era tudo, o cara que tinha 2 olhos na frente e 2 olhos atrás, porque isso marca a obra de Ariano Suassuna, a sátira. A sátira é um gênero literário com o cara mais famoso, o sátira mais famoso do mundo foi o poeta Juvenal. Não sou eu não, eu também tenho sobrenome de Juvenal, mas o cara nascido lá na Itália, em Roma. Bora. Sobrou nada. Você pode ver que a cidadezinha aí, ó, as casinhas estão tudo adormecidas, ainda é cedo da manhã. Isso aqui construído, algumas casinhas dessa, e palco para minissérie, mas se destruiu tudo porque a cidade perdeu uma importante vinculação com o Ariano Suassuna. Poderia ser um parque temático Ariano Suassuna e a Pedra do Reino. Tem alguns resquiciozinhos, inclusive pedindo depoimento por aí, descobri que algumas pessoas pensam que Ariano é natural de Itaperoá. Mas não é. Ariano nasceu no Palácio da Redenção, dentro do palácio. Era ali que ele corria nu, fazia xixi e cocô, dentro do Palácio da Redenção. E tem aquela história famosa, todo mundo sabe, que uma vez ele tentou entrar lá de pijama e com a sandália típica do nordestino, e impediram ele, e ele ficou emputecido, porque ele disse exatamente isso. Aqui dentro eu corria, fazia xixi e cocô, e hoje vocês me impedem, mesmo eu vestido. Me acompanhe, meu amigo. Dê um close aqui na lateral desse prédio que foi construído e tá aí, tá fechado. Agora baixe, volte para mim, tá fechado. Aqui era para ter um guia mostrando tudo, ter preservado e ampliado os monumentos. Bora. Olha aqui, ó. Pronto, mostra aqui a cidade.
Com essa imagem de descaso com a obra do autor, com essa imagem de descaso com o próprio dinheiro público, com essa imagem de falta de criatividade, eu vou me despedindo desse take. Eu estou aqui na cidade de Itaperuá, na Câmara Municipal. Eu tenho aproveitado para fazer doação dos meus livros, como uma forma de gotejar cultura, educação, ensino, por onde passo. Não dá para dizer que é uma chuva. A chuva quem tinha que fazer cair era o Estado, o Distrito Federal, o município, a União Federal. Mas eu vou fazendo gotejar. Olá, bom dia. Sou Léo Márcio, diretor da Câmara Municipal de Itaperuá. Estou recebendo hoje do escritor Judivan Vieira e vou encaminhar para a Secretaria da Educação, e eu creio que muitas crianças e adolescentes serão totalmente envolvidos com a educação brasileira através das obras que o escritor vem enaltecendo o nosso Ariano Suassuna aqui no nosso município. Saí lá da cidade de Itaperuá e vim para Campina Grande numa van. Vim gravar na terra do maior São João do mundo, Campina Grande, uma metrópole paraibana com quase 500 mil habitantes. E aqui tem o aeroporto, o nome Presidente João Suassuna, em homenagem ao pai de Ariano Suassuna. Antes de continuar as gravações, claro, vamos pegar um boião, né? Como eu disse, esse aeroporto foi inaugurado em 1963 e leva um nome em homenagem ao pai de Ariano Suassuna. Aeroporto Presidente João Suassuna. É uma homenagem justa a um dos políticos mais influentes da terra, da Paraíba, que é João Suassuna, pai do escritor Ariano Suassuna. Esse painel que você vê, ó, que retrata a Fazenda Acauã, onde eu estive, já para esse documentário que eu estou rodando aqui na Paraíba, em Pernambuco, tá ali o registro da Fazenda Acauã, e mais pra frente você vê Lembrança de Meu Pai. Essas escritas, esses versos foram escritos pelo próprio Ariano Suassuna. Aqui morava um rei, quando eu, menino, vestia couro, castanho no gibão. Ali do outro lado, Lembrança de Meu Pai, que foi uma lembrança que perseguiu, né? Ariano, quando assumiu a Academia Brasileira de Letras, a cadeira dele de imortal, ele confessou que a perda, a saudade do pai, ele se ficou órfão aos 3 anos de idade. A saudade e a perda influenciou toda a obra dele. Tá aqui, ó. Lembrança de Meu Pai. Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como um cego, sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima, eu sou a presa a ilha brasa, que impele ao fogo acesa. Espada de ouro, em pasto, ensanguentado. Ariano Suassuna. Olha, depois de gravar cenas lá no aeroporto João Suassuna, aqui em Campina Grande, agora eu tô aqui, ó, na rodoviária de Campina Grande, para pegar o busão para a capital e lá continuar a gravação. Tô só o caco, mais um caco feliz. Ou você parte para cima para fazer o que tem de ser feito, ou embarca no lema dos preguiçosos que nada fazem e espera as coisas acontecerem. Eu estou aqui no Bosque dos Sonhos, em Ponta dos Seixas, em João Pessoa. Aqui nasceu Ariano Suassuna, no Palácio da Redenção. Esse local aqui é o local do farol de Ponta dos Seixas. Antigamente, óbvio, um farol sempre utilizado para iluminar o mar escuro dos navios que perambulavam pelos oceanos. E aqui nesse bosque, que eu desejo declamar uma poesia que eu escrevi em homenagem a Ariano Suassuna, em julho
no mês da sua morte, lá no Recife. Ariano, oh Ariano, de onde eras mesmo? Tu que galopavas o riso, que trotavas os sonhos, risos que saravam o peito miserável, a ferida da existência débil. Teces agora palavras em nuvens de algodão? Porque desde aqui, nesta terra pequena, te vejo na imensidão, fila que se formou no céu, para autógrafos em tua noite de estreia, até hoje inacabada. Minha paixão por Ariano Suassuna levou-me a escrever essa novela satírica, Severino com I e o Deus da Pedra do Navio, lançada em Lisboa, Portugal, em 2017, e um ano depois premiada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela é parte das razões pelas quais eu estou gravando esse documentário chamado O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira. Iniciando o documentário no mês de junho, porque aqui na Paraíba ele nasceu em junho, e terminando as filmagens em julho, porque foi lá em Recife que ele faleceu, deixando para trás uma obra magnífica, mais de 15 peças teatrais e vários romances. Caminhando pelas ruas de Jampa, apelido dado à cidade de João Pessoa, seguindo reto naquela pista, vamos para a praia de Tambaú e voltando aqui no entroncamento entre a Avenida Isidro Gomes e Professora Maria Salles, uma placa com os dizeres, uma frase de Ariano Suassuna, escritor filho da terra: a tarefa de viver é dura, mas fascinante, diz Ariano. A minha passagem aqui por João Pessoa, eu tenho o prazer de conhecer Fred. E Fred conhece, Fred tem histórias, viu, Fred? Eu sou Fred, na verdade, Frederico. Nasci em Pernambuco, mas sou paraibano por opção. Amo Paraíba, essa minha Paraíba. E a respeito de Ariano Suassuna, apesar dele ser a maior glória dos pernambucanos, ele nasceu na Paraíba. E a respeito do Ariano, ele é o único ser vivente que nasceu no Palácio do Governo, aqui na Paraíba. O pai dele foi governador de 24 a 28. E me considero um fã incondicional do Ariano Suassuna, que era um sujeito muito inteligente. Tem inclusive uma passagem dele, que ele era geminiano. Ele nasceu no dia 16 de junho. E uma mulher, uma vez, disse a ele: o senhor é geminiano, né? Ele sou. Então o senhor tem duas caras. Aí ele disse para a mulher: se a senhora acha que se eu tivesse duas caras, eu usava essa? Eu estou em João Pessoa, indo para o centro de convenções, mas no Uber encontrei o Eduardo, que gosta do Ariano Suassuna. E aí, Eduardo? Opa! O que dizer sobre o grande escritor? O Ariano aqui, muito torcedor do esporte ferrenho, né? Rubro-negro ferrenho, Ariano Suassuna. Ele falava sempre que as melhores roupas, né, que ele colocava no preto e no vermelho, era muito especial. Ele tinha uma visão social muito boa, né? A visão social dele era maravilhosa, na questão dos pobres, né? Uma pessoa muito alegre, né? Muito contava suas piadas sobre seus causos no dia a dia dele, né? Vem comigo, meu cinegrafista Davidson, que está aí me acompanhando nessas imagens. Obrigado, Davidson. Olha aqui, ó, que homenagem linda. O governo da Paraíba batizou esse teatro maravilhoso como Teatro Pedra do Reino, em homenagem àquele romance que Ariano escreveu chamado A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. E aqui a frase maravilhosa dele: chegamos ao trecho mais epopeico
bandeiroso e cavalariano da história da Pedra do Reino. E aqui se aproxima desse meu cinegrafista. Filma aqui, olha que imagem linda. Eu que viajei pela Andaluzia na Espanha e sou fascinado pela obra de Cervantes, o Dom Quixote. Olha que coisa linda. Ariano Suassuna, estilizado como o Dom Quixote nordestino. Vamos em frente. Eu quero gravar uma imagem com a estátua dele em tamanho real. Nós vamos entrar agora no Teatro Pedra do Reino, gente. É como se nós estivéssemos montados naquele shed em que Ariano estava e estivéssemos indo em direção aos moinhos de vento para enfiar a nossa lança paraibana e pernambucana dentro do vazio desse animal. Aliás, desse teatro que também está vazio hoje, mas que gentilmente foi aberto para que eu pudesse gravar essas imagens. E tá aí o grande mestre, Ariano Suassuna. Meus amigos, rapaz, quero lhe perguntar uma coisa, grande mestre. Essa mão estendida é para me receber? Você diz que é para receber a todos porque seu coração é maior do que o Brasil e o mundo. Assim mesmo, vou apertar essa mão maravilhosa. Satisfação conhecê-lo, meu velho. Me permita um abraço. Olha, baixa essa mão. Ah, não quer não? Tá certo, você é maior do que eu e do que o resto. Tá aqui uma estátua em tamanho real de Ariano Suassuna. Veja que eu com 1,72 m sou bem menor do que ele. Esse portal está estilizado com base na obra dele, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Aliás, eu já estive em Itaperuá, onde foi gravada a minissérie em 8 capítulos sobre esse romance e pude filmar o que sobrou da cidade cenográfica lá, O Romance da Pedra do Reino. E mostrei para vocês a influência que essas gravações feitas em 2007 deixaram na cidade de Itaperuá. Bom, Ariano Suassuna, de um lado o Santo e a Porca, de outro Fernando Isaura. Quem conhece um pouco da história sabe que o Rei Quadrante, o personagem central, aquele que abre a dança inicial, feita e escrita por Ariano, era o caba que tinha 2 olhos na frente para ver tudo o que tivesse se passando e 2 olhos atrás. Talvez tenha faltado do lado, mas com isso, em qualquer giro que ele dava, Ariano fez com que ele pudesse dar uma visão sobre a humanidade, sobre suas mazelas, porque Ariano Suassuna escreveu mais de 15 peças teatrais e vários romances. O Alto da Compadecida, que é tão conhecido por todos, cujas filmagens foram gravadas em 1999 na cidade de Cabaceiras. E depois A Pedra do Reino, que virou uma minissérie. Eu estou me despedindo das filmagens aqui em João Pessoa, ao lado do grande mestre. E esse minuto de silêncio que eu faço é em homenagem a um dos maiores escritores, nascido em junho, aqui em João Pessoa, no Palácio da Redenção, e morto em julho, lá na cidade do Recife, para onde nós vamos. Obrigado, Ariano. Salve, mestre. Sete e 10 da manhã, estou aqui na cidade de João Pessoa, indo para a rodoviária e conheci meu amigo Emerson e ele indagado sobre Ariano Suassuna. Na verdade ele é um pernambucano que saiu de lá e veio para Paraíba, fez o oposto de Ariano, que nasceu na Paraíba, em João Pessoa, e foi passar praticamente a vida inteira em Pernambuco. Emerson, sobre Ariano Suassuna, o que você tem a dizer, amigo? Ali era um mestre, viu? O que era que você mais gostava nas palestras do Ariano Suassuna? Você assistiu uma ou algumas? Ele era muito que ele falava sempre das coisas do interior, ele fazia a comparação, né? E tudo que ele fazia era ligado ao interior, às coisas do Nordeste. Como ato final, eu estou aqui no Parque Solon de Lucena, na Lagoa Solon de Lucena, centro de João Pessoa, diante do monumento criado pelo artista plástico Miguel dos Santos, pernambucano, muito amigo de Ariano Suassuna. Quando o artista terminou o monumento, que mede 8,5 metros, quase 9 metros, colocou a imagem de Ariano Suassuna, olhando para o sertão nordestino. E lá atrás,
a imagem de seu pai, João Suassuna, no topo deste monumento chamado Pedra do Reino, em homenagem ao romance Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue que vai e volta. Pode observar que aqui do outro lado tem a imagem lá no topo de João Suassuna, pai de Ariano Suassuna, que um dia foi presidente da Paraíba do Norte, nem se chamava João Pessoa ainda. Conta o artista plástico Miguel dos Santos que quando ele mostrou esse monumento para Ariano Suassuna e mostrou que tinha incluído também a imagem da sua esposa, Zélia Suassuna, Ariano agradeceu efusivamente, beijou a testa e disse: muito obrigado, Miguelzinho. Tá aí, gente, monumento belíssimo, a imagem em memória deste que foi um dos maiores, na verdade que é um dos maiores escritores brasileiros. E agora eu estou me despedindo para gravar as próximas cenas do documentário O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira, lá em Pernambuco, onde ele foi viver o resto de sua vida. Com a imagem de Ariano olhando para o sertão nordestino. Há algumas pessoas, e eu me incluo entre elas, que dizem que Ariano representa o que representou Gabriel Garcia Marques para a Colômbia em termos de cultura nacional. Um pouquinho mais além, eu penso que dá para incluir Frida Kahlo, que tanto propagou a arte mexicana pelo mundo. Ariano fez isso com o Brasil e, sobretudo, com o Nordeste. Aqui, do Monumento da Pedra do Reino, inaugurado em outubro de 2007, obra de Miguel dos Santos, o artista plástico em homenagem a Ariano. Eu me despeço e vou para o Pernambuco. Historiadores sabem que existem pelo menos duas histórias. Uma indecifrável, inatingível, inalcançável, e outra decodificável a partir dos testemunhos que o próprio tempo deixa. Testemunhos são provas, evidências, como prédios, depoimentos, registros bibliográficos e depoimentos, narrativas de pessoas confiáveis. Foi assim que trabalhamos neste documentário e chegamos agora ao seu final, esperando que você tenha percebido que há um caminhar de Ariano Suassuna na Paraíba. Por 11 anos ele viveu na Paraíba e o resto de sua vida migra com a sua família para o estado do Pernambuco, para o Recife. É essa história que seguimos contando e que na segunda temporada, que vem aí, você vai poder constatar a vida de Ariano Suassuna no estado do Pernambuco, especialmente na cidade do Recife, onde ele viverá inúmeras outras paixões, com a literatura, com o esporte e com a própria vida, como nós descreveremos na segunda temporada que estreia em breve. Você vai poder acompanhar comigo inúmeras outras paixões de Ariano Suassuna no estado do Pernambuco, especialmente na cidade do Recife, que ele aprendeu a amar de uma forma tão especial. Sua paixão pela literatura, os primeiros poemas, sua paixão pelo esporte e pela vida. Obrigado por me seguir. Um abraço. Nós nos encontramos na próxima temporada.